Hoje nós estamos em semana de oração e na semana de oração fica mais apertado. E aí nós vamos já para a ministração da palavra. Livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18 e 19. É a caixa lá. Vê. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vê essa caixa aí para nós. E versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E você diz amém? Feche os teus olhos, porque essa é também a leitura oficial. Nós te adoramos, ó Deus, e bendizemos o teu nome por esta noite. Obrigado pela vida da tua igreja, dos teus filhos, do teu povo, que nesta noite se predispôs a estar na tua casa para ouvir a tua palavra, para orar um pouco e para glorificar o teu nome. Nós te adoramos e que a tua presença que já é real em nosso meio possa confirmar a palavra aqui nesta noite. Que cada um de nós estejamos prontos e atentos com os ouvidos, o coração e a alma disposta a ouvir, receber e nos dedicar, ó Deus, a viver a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Toma o seu assento. Louvamos a Deus pela vida desta igreja. Ainda continuamos em oração, quinta e sexta. Estaremos orando aqui ainda às 19h30. Domingo pela manhã nós temos a nossa ceia, é a última ceia do ano. Gostaria de convidar toda a igreja para estarmos juntos aqui ceando. Os nossos obreiros, nossos diáconos, nossos irmãos, nós vamos fazer semelhante ao que fizemos em uma das nossas ceias, só que nós vamos mudar só a cor da gravata. Nós vamos vir todo mundo de preto e branco. Terno preto, camisa branca, gravata preta, para ninguém, né? Para ninguém brigar com a gente. Vai ficar bonito. Vai ser de manhã, irmãos, então se faltar luz, dá para enxergar a gente que é mais escurinho. Então os irmãos podem ficar tranquilos. E à noite nós teremos um grande culto de louvor e adoração a Deus, e nós vamos estar voltados aos nossos hinos antigos, bem antigos mesmo. Então você que gosta de louvar a Deus com aqueles hinos antigos, você que gosta de louvar ao Senhor, você que gosta de ouvir, eu particularmente gosto muito de ouvir, de cantar. Então domingo à noite nós estaremos aqui louvando a Deus e entoando a Deus com alguns louvores que marcaram o nosso coração. Tem gente que aceitou a Jesus ouvindo um louvor e aí assim por diante. Nós estamos, irmãos, durante essas quartas-feiras, trabalhando sobre a autoridade espiritual e estamos também fechando o nosso ano. Nós temos mais uma quarta-feira baseado nesse propósito, nesse desafio de nós não fecharmos o ano debaixo de tristeza, angústia, desânimo, cansaço, fadiga e muitas outras coisas. E por isso, nesses anos que nós estamos aqui, em cada ano Deus nos direcionou a algo. No ano retrasado, se não me foge da memória, nós fizemos um desafio de oração de 12 dias, 3 dias em cada semana, e fechamos 12 dias, foi uma bênção. No ano anterior também, não me recordo muito bem, mas sei que foi algo semelhante, e esse ano Deus propôs isso ao nosso coração. E nós já ouvimos o nosso pregador Enoque, já ouvimos o Felipe na quarta-feira passada, e hoje, apesar de que hoje era o Magno que estaria ministrando, nós fizemos uma pequena alteração devido a uma necessidade dele
E aí nós trocamos para que ele pudesse estar aqui na semana que vem. E nós estamos falando sobre a autoridade espiritual. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a autoridade espiritual na vida de Jesus. O segredo da autoridade que havia sobre a vida de Jesus. E aí você vai dizer assim: lógico, Samuel, Jesus era o Filho de Deus, ele tinha autoridade espiritual. Acredito que todos vão concordar comigo que Jesus era um homem cheio de autoridade. Não tem como negar. Quando alguém manda um recado para Jesus perguntando se ele era o Messias, Jesus manda uma resposta dizendo: olha, responda da seguinte forma: os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os doentes estão sendo curados, e assim sucessivamente. Então havia uma autoridade, emanava uma autoridade muito poderosa da vida de Jesus. E qual que era o segredo da autoridade de Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus também disse aos discípulos: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão obras ainda maiores do que estas. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que se nós crescemos nele, ou se nós crermos nele, nós podemos adquirir a mesma autoridade espiritual que havia sobre a vida do nosso mestre. Mas qual que era o segredo da vida de Jesus? Capítulo 3, versículo 21 de Lucas. Eu não vou pedir aos irmãos para ler, para a gente ganhar tempo. Capítulo 3, versículo 21 de Lucas, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Quando você abre a Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim, 5 e 21 de Lucas, 6 e 12 de Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Quando você abre a Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo de número 18, só dentro destas poucas páginas, a Bíblia diz assim, Lucas 9, 18: e aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com eles os discípulos. Capítulo 5 de Lucas, versículo de número 16, diz assim: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. O segredo da autoridade espiritual de Jesus estava na sua vida de oração. Na sua vida de oração. Geralmente a multidão não via Jesus orando. Geralmente a multidão não via Jesus orando. Ô Diego, as máquinas de ar-condicionado desligaram. Vê o que aconteceu no quadro, fazendo favor. Geralmente a multidão não via Jesus orando. Geralmente a multidão só via Jesus curando, a multidão só via Jesus expulsando demônios, a multidão só via Jesus operando milagres. Os discípulos algumas vezes via Jesus orando. Mas na sua grande maioria das vezes, a multidão nunca via Jesus orando. E é interessante porque a autoridade espiritual, ela não é baseada no que as pessoas verem você fazendo, no que as pessoas veem você fazendo. Eu não preciso, que era uma das brigas de Jesus, o Mateus citou aqui no domingo, que era uma das brigas de Jesus com os fariseus. Uma das brigas de Jesus com os fariseus era justamente isso.
Os fariseus mostravam-se orando, mas não oravam. Jesus não se mostrava orando, mas orava. A nossa jovem Emanuele também citou isso no domingo. É extremamente importante a gente entender isso, que a autoridade espiritual, ela está diretamente ligada à nossa vida de oração. A oração nos conduz a essa vida de autoridade e de poder. Porém, como que a multidão descobria, ou como que a multidão sabia que havia autoridade em Jesus, se Jesus não gritava para todo mundo que orava? Mas a oração faz algo na gente que é visível. A oração produz uma simplicidade na vida do crente. Felipe tá chique hoje, gente, ó. Você vê, meu Deus. A oração produz uma simplicidade na vida do crente. Então a autoridade espiritual, preste bastante atenção nisso. A autoridade espiritual tem tudo a ver com oração, e oração tem tudo a ver com uma vida de simplicidade. Você não ora para ser melhor, maior ou mais apresentável do que todos. Olha capítulo 5, versículo 15 de Lucas. A Bíblia diz assim: porém, a fama de Jesus se propagava ainda mais, e a multidão se juntava para ouvir e para ser curado das suas enfermidades. Agora o versículo 16 diz assim: porém, Jesus se retirava para os desertos. A autoridade espiritual produzida através da oração, ela nunca vai procurar fama para si mesmo. Toda vez que você se encontrar com alguém que se diz ter autoridade espiritual, buscando fama e nome para si mesmo, não acredite em tal coisa. A autoridade espiritual nos torna mais simples. Agora a gente precisa entender o que é simplicidade. Durante muito tempo a gente achou que simplicidade era calçar a sandália com o pé de um, com uma cor de um, a cor de outra. No interior acontecia muito isso. Isso não é simplicidade, irmão, é pobreza mesmo. A gente não tinha. Então a gente não tinha condição, não calçava. Então, aí hoje a gente pode calçar um sapato melhor, vestir uma roupa melhor. E às vezes a gente não veste uma roupa melhor, um calçado melhor, porque a gente diz assim, Sonei, as pessoas vão dizer que a gente é orgulhosa ou que somos prepotentes. Simplicidade não tem nada a ver com o seu comportamento de vestimenta no sentido de qualidade. Se você pode vestir uma roupa boa, vista. Calçar um sapato bom, calce. Simplicidade não tem nada a ver com isso. A simplicidade que havia em Jesus, que emanava do tempo de oração, que era produzido por ele nos desertos e nos lugares particulares, esta simplicidade não era revelada na roupa, no calçado, mas no tratamento. Jesus orava muito, Anderson. Jesus orava muito, mas Jesus conversava com pecadores. Jesus orava muito, pastor Valdir, mas Jesus entrava na casa de Zaqueu, que era ladrão, que ninguém queria conversa. Jesus orava muito, meus irmãos, mas Jesus conversava com a mulher próxima ao poço, a mulher samaritana próxima ao poço, que ninguém queria conversar. Jesus orava muito, meus irmãos, e tinha muita autoridade espiritual, mas conversava com a mulher adúltera que todo mundo estava querendo apedrejar. Se a tua vida de oração não te leva à simplicidade e te afasta de conviver e ter a oportunidade de alcançar outras pessoas por causa do pecado que há nas pessoas ou das situações que as pessoas vivem, a tua vida de oração não está produzindo autoridade espiritual.
Toda vez, isso aqui, irmãos, é uma realidade. Toda vez que eu, como homem, começo a orar, tende em mim criar um sentimento de eu sou mais santo. Mas a oração não nos leva a isso. A oração nos leva a crermos numa coisa: quanto mais oração, mais simples. Quanto menos oramos, mais dúvida temos. E a autoridade espiritual tem tudo a ver com o segundo segredo da autoridade de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo de número 3. Lucas, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia diz assim: e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. A autoridade espiritual tem tudo a ver com convicção. Eu sou convicto do que Deus me deu, do que Deus me fez e para que Deus me chamou. Se eu tenho, ou se eu digo ter autoridade espiritual e não tenho convicção da minha chamada, não tenho convicção da minha fé, não tenho convicção do Deus que me chamou, tem uma dificuldade aí. Quando Jesus, e por isso Jesus vive uma vida de oração, porque quanto mais você ora, mais convicção você tem. Quanto menos você ora, mais dúvida você tem. Quanto mais você ora, menos você consegue ser vencido pelas dúvidas que atingem a gente todos os dias. A oração, quer ver? Toda vez que você tiver em dúvida do teu chamado, toda vez que você tiver dúvida para o que Deus te chamou, toda vez que você tiver dúvida da tua salvação, faça uma coisa: ore. Dobre os seus joelhos e ore. Você vai perceber que rapidamente a dúvida vai se dissipar e vai dar lugar à convicção da tua chamada, da tua salvação, daquilo para que Deus te chamou. Então, o segundo segredo da autoridade espiritual de Jesus estava na convicção. Não é Pedro que está questionando Jesus, não é João, não é os fariseus, e olha que os fariseus questionavam muito. O próprio diabo chegou para Jesus e disse: se tu és, já que, como diz o pastor Moisés Leopoldino, já que tu está no deserto, já que tu está aí com fome, já que tem 40 dias que tu está aí e não tem nada para comer, se tu és o Filho de Deus, se é mesmo que você é, transforme esta pedra em pão. Sabe o que o diabo está fazendo? Colocando em xeque a convicção de Jesus. Mas olha que interessante. É no capítulo 3, versículo 21, que a Bíblia diz que Jesus está, assim que é batizado, ele ora. Olha aí, o poder da convicção está na oração. Ele ora, o céu se abre e os céus grita dizendo: olha, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus sai de uma mensagem como essa e vai para o deserto com a maior convicção no seu coração. Meu irmão, você precisa enfrentar deserto com convicção de que você é filho de Deus. Sabe por que nós estamos cedendo a algumas investidas do diabo? Porque a dúvida está maior do que a convicção. O diabo diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão que eu quero ver. E ele diz assim: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, eu tenho convicção do que eu sou. Eu tenho convicção de onde eu vim. A autoridade espiritual, meu irmão, tem tudo a ver com convicção. E o problema de não ter convicção em nós é que falta de convicção no ministério gera espírito vingativo. Que mistério é esse? Eu não sei, irmão, de onde saem esses negócios. Não sei. Falta de convicção no ministério, falta de convicção na chamada, falta de convicção na tua salvação gera em você um espírito vingativo.
Como assim um espírito vingativo? Fulano poderia ter me enviado a consagração, mas não me enviou. Mas quando eu for consagrado, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Espírito vingativo. Fulano teve a oportunidade de abrir uma porta para mim e não abriu. No dia que eu passar por aquela porta e poder abrir uma porta para ele, eu não vou abrir. Ele vai ver. Ele está me vendo embaixo agora. Olha o espírito vingativo. Mas ele vai me ver por cima. Falta de convicção no ministério, de autoridade espiritual na vida do crente gera um espírito vingativo. Irmão, e o que tem de crente com espírito vingativo? Quando chegar a minha vez. Felipe, eu estou guardando aquilo que você fez comigo. Quando chegar a minha vez, ele vai ver. Falta de convicção, irmãos. Quando eu não estou convicto da minha chamada, quando eu não estou convicto, a dúvida, o espírito vingativo é a dúvida tomando lugar da sua convicção, vencendo a sua convicção. Toda vez que você deixa o espírito vingativo tomar conta de você, veja, Jesus está no Calvário, já tinha apanhado, já tinha sido cuspido, já tinham dado vinagre, e ele olha para aquela multidão, mas ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está no Getsemane, e a Bíblia diz que chega aquela multidão de soldados para pegar Jesus. Pedro dissipa, parte a orelha de alguém. Jesus diz assim: Pedro, guarda essa espada, porque Pedro, você acha mesmo, Pedro, que eu, sendo filho de Deus, não podia pedir aqui, orar aqui agora, e meu pai não enviaria miríades, uma legião de anjos que me protegeria, que mataria até a todos? Mas Jesus entendia a convicção para a qual foi chamado. Espírito vingativo, guarde isso, espírito vingativo não combina com crente que tem autoridade espiritual. Quando eu tiver autoridade espiritual, eu vou tirar o demônio de fulano e vou jogar em ciclano, porque ele fez raiva em mim. Agora eu vou movimentar os demônios. Que história é essa, irmão? Movimentador de demônio agora? Porque tem gente que está buscando autoridade espiritual, pastor Pereira, para descontar. Deixa Deus me usar, deixa só Deus me usar, que ele vai ver. Nunca vai ter autoridade espiritual. Nunca você vai viver autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é para você se vingar de quem não fez ou quem deixou fazer. Porque uma vez que você tem convicção, a convicção nos ensina que todos os caminhos, todas as situações, todas as dificuldades, foi só Deus nos levando para o lugar que Ele precisava que nós estivéssemos. Só isso. Perceba José já querendo ser usado pelo espírito vingativo, dizendo: eu vou agora me vingar dos meus irmãos. Mas ele se lembrou, porque, irmão, seja sincero, José estava doidinho para se vingar. Pegou, prendeu e disse: eu vou deixar ele na cadeia, eu vou prender tudo. Depois ele disse: não. O Espírito de Deus falou mais forte na vida de José, de maneira que ele chorou e disse: não, Deus não me colocou aqui para isso. Meu irmão, Deus não te deu um ministério para isso. Meu irmão, Deus não te chamou para isso. Minha irmã, Deus não te chamou para ser dominado por espírito vingativo. Não, Deus te chamou para ter autoridade espiritual. E aquele que talvez não pôde fazer alguma coisa por você, agora você pode fazer alguma coisa por ela. Vai lá e abençoa ele, abençoa ela. Você não é dominado por espírito vingativo, mas você é dominado por uma convicção, dizendo: eu sei que Deus me chamou, eu sei quem me chamou para esta obra. Autoridade espiritual. Porque, irmão, ninguém tem que acreditar em você, não. Tua família pode duvidar, teus pais podem duvidar, pode não acreditar, teus irmãos podem não acreditar, teu líder pode não acreditar, tua esposa pode não acreditar, a comunidade pode não acreditar, o diabo pode não acreditar, e daí? Mas os céus precisam saber. E os céus precisam
declarar: não, ali tem alguém que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. Levante a sua mão assim nesta noite. Eu sei que é um culto de ensino, mas tem dia que a gente muda. Eu vim aqui profetizar que todo espírito vingativo cai por terra nesta noite e nasce em você uma convicção do céu, dizendo: eu fui chamado, eu sou filho, sou cuidado por Ele, sou a menina dos olhos de Deus. Então, acredite, a convicção está em você. Recebe a autoridade espiritual de Deus para a tua vida. A autoridade espiritual de Jesus estava na sua convicção. Quem tem convicção não dá ouvidos aos questionamentos do diabo. É mesmo? Tu é crente? A maioria dos meus irmãos não vai saber, mas o Enoque vai, porque nós passamos um tempo na Bahia, eu e ele, morando na roça, com os meus pais. E eu sempre quis ser pregador, os irmãos sabem disso. Aí a gente não podia pregar, porque a gente queria ser pregador, mas não tinha nada. Não, pregava 10 minutos no máximo, chorando ainda. E eu lembro que eu até fiz um caderno, tirei uma foto, o Enoque vai lembrar disso. Coloquei o terno do meu pai, que dava duas vezes o meu tamanho, peguei uma pasta que ele tinha e eu tirei uma foto na subida da ladeira lá de casa, só terra e mato, né, com a pasta na mão. Devia ter aí uns 12, 13 anos, com a pasta na mão, descendo, assim, Pastor Samuel. E coloquei na minha agenda. Tirei a foto, imprimi, não, revelei a foto, coloquei lá: Pastor Conferencista Samuel Silva. Ficou lá na agenda. Meu pai dizia assim: meu filho, não dá para você ser pregador, nem pastor. Não dá, porque a gente mora na roça. Eu não sou pastor, não sou nada, mas havia uma convicção no meu coração, irmão. E não precisa ninguém acreditar. Os céus já definiu. Você é, você é, você é, você é, você é. Pronto. É o que os céus definem que vale. Não, é o que os céus definem. É o que os céus definem. Não é o que a gente fala, não é o que as pessoas falam, é o que os céus definem. E nesta noite, os céus está definindo: você é de Deus. Segunda coisa que tinha em Jesus: convicção. O segundo segredo da autoridade espiritual de Jesus: convicção. Nem o diabo foi capaz de tirar essa convicção. Nem a mãe de Jesus acreditava muito, nem o pai de Jesus acreditava muito, que algumas vezes eles até questionavam. Os irmãos de Jesus questionavam, mas Jesus sabia quem ele era. Você precisa saber, irmãos. Precisa haver uma convicção em você. Então, primeiro, a oração era o segredo da autoridade espiritual de Jesus. É a oração que gera convicção na vida da gente. É a oração que gera essa convicção de a gente poder lutar todos os dias. Lutar contra a dúvida, contra a falta de fé, contra as dificuldades, contra as adversidades, contra o desafio do tempo, que é uma das maiores lutas que nós temos no ministério, na chamada ou em qualquer que seja as situações que a gente viva. A prova do tempo é uma das mais difíceis. Será que não vai acontecer? Está demorando demais? Nunca acontece. Mas certo é que Deus sempre fala ao nosso coração: eu te escolhi, eu te chamei. As vozes ao nosso redor dizem: não chamou, mas a voz do céu brada: eu chamei. E você vai dar ouvido a quem? Você vai acreditar em quem? Você vai viver pela palavra de quem? A autoridade espiritual tem a ver com convicção. Seja convicto para o que Deus te chamou. A igreja que quer viver a autoridade espiritual, ela precisa ter esses dois segredos: oração e convicção. A oração, ela é geradora da convicção. Se você não ora, não gera convicção, é dominado pela dúvida, e a gente constrói uma igreja dominada por espírito vingativo. Todo mundo querendo se vingar de todo mundo. Todo mundo querendo que o outro morra, que o outro não prospere, que o outro não cresça, que o outro não pregue bem, que o outro não cante bem. Por quê? Porque a gente está orando pouco. Domingo, o Erivan, é o Erivan, né, Léo?
O Erivan deu uma palavra aqui. Domingo o Erivan deu uma palavra aqui. A Kézia chegou em casa e disse: por que vocês deu um glória fortão quando o Erivan terminou de pregar? Ele terminou de pregar, a gente quase foi renovado aqui. Uma palavra de uns 5 minutos. Foi, Paulo? Mais ou menos 5 minutos. Por que você fez isso? Por que que... E eu sentado ali rindo, porque às vezes você nunca vai entender o meu riso. Tem dia que eu estou rindo de raiva, de estresse. Aí eu dou risada. Ei, Jesus, se eu pudesse. Só que você não sabe. Tem dia que eu estou rindo e diz assim: hoje Jesus está usando esse menino. Aí eu dou risada também. Desse jeito. Só que você nunca vai saber por quê. E tem dia que eu dou risada mesmo porque eu não aguento. E aí ele terminou de ministrar. E aí o Paulo deu, e a gente deu um glória a Deus. E a igreja glorificando. Por que isso, pastor? Porque nós estamos construindo na igreja Assembleia de Deus do São Francisco. Que nós queremos uma igreja, irmão, que incentiva a todos. Que não é uma competição que a gente vive aqui. O Erivan começou a pregar, a Emanuele já está pregando também. E o que a gente faz? Usa mesmo, Senhor, porque na semana que vem a gente já tem mais um para pregar. No ano que vem a gente já tem 7 quarta-feira com os pregadores só da casa. Irmão, é isso que é uma igreja que entende sobre convicção de chamado. O Felipe não toma o lugar do Enzo, o Enzo não toma o lugar do Felipe, o Enoque não toma o lugar do Josias, o Josias não toma o lugar do pastor Eduardo. A gente entende uma coisa: Deus tem um chamado específico para cada um, e naquilo que Deus te usa, Deus vai abençoar a igreja. Naquilo que Deus te deu, Deus vai abençoar o seu povo. Tenha convicção do teu chamado, para que você não viva invejando o chamado dos outros. Você vê Jesus dizendo: eu quero ser igual a João Batista. Não, ele não precisava. Você vê João Batista dizendo: eu quero ser igual a Jesus. Ainda que se ele pudesse, ele seria, porque essa é a intenção nossa. Mas eu digo no âmbito material, não, irmãos. A igreja que dizia isso foi a que Paulo corrigiu. Eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. Não, irmãos, aqui não tem isso. E ainda tinha aqueles que eram o piorzinho: eu sou de Cristo. Mas tudo bem, isso é uma conversa para outro dia. Convicção da chamada. Uma igreja que ora, ela entende essa convicção. Por que você acha que eu pego tão pesado com vocês sobre uma vida de oração, sobre momento de oração, sobre dia de oração, sobre semana de oração, sobre intercessão, sobre clamor? É porque esse espírito vingativo só se dissipa orando. Eu posso profetizar, irmão? Levanta a sua mão. Eu profetizo aqui agora que todo espírito vingativo caiu por terra. Não cai nada, irmão. Cai nada. Você vai sair daqui com o mesmo. Semana que vem, no domingo, você está aqui com esse zóio de Tandera, dizendo: ele não vai pregar bem. Do mesmo jeito. Agora, todo dia que a gente ora, todo dia que a gente dobra o joelho e diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, quebra, Jesus, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como nada no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, quebra mesmo. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo. Todos os dias que a gente dobra o joelho aqui, e não sai de uma vez não essa praga. Não sai de uma vez não. Eu dobrei o joelho aqui, orei uma hora, espírito vingativo foi embora. Não, não é assim não, irmãos. Não é assim não. Não é barata que a gente mata, mete o pé e matou. Não, não é assim não. É todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Porque na verdade, todo dia que você ora um pouco, a convicção aumenta, a dúvida diminui, e aí você tem aquela certeza. Aquela certeza: o que é teu é teu. O que Deus preparou para você é para você. A porta que é para você é para você.
A chave da porta que é sua, Deus não deu para outro. E a gente precisa entender essas coisas. Então, primeiro, oração. Segundo, convicção. E aí, quando você tem convicção, estou falando de hinos antigos todo dia, e tem um hino que não está saindo da minha cabeça de jeito nenhum, né, Davi? Quando a gente tem convicção, né, Adalto? A gente canta assim: eu tenho uma fonte de água viva jorrando. Ei, os irmãos conhecem. No meu coração, no meu coração, eu tenho uma fonte de água viva. Oh glória, é a marcha. No meu coração, no meu coração, oh glória, oh glória, aleluia, oh aleluia, é a mais, oh aleluia. Essa fonte precisa jorrar na tua alma, meu filho. Essa fonte precisa jorrar na tua alma, minha filha. Senhores pregadores, cantores, obreiros, igrejas, jovens, adolescentes, crianças, instrumentistas, músicos que estão aqui, essa fonte precisa jorrar dentro de você. E quando essa fonte jorra, a convicção cresce. Quando essa fonte jorra, a convicção aumenta. Quando essa fonte jorra, a dúvida vai embora. Quando essa fonte jorra, há prazer em servir ao Senhor. Quando essa fonte jorra, eu tenho uma fonte de água viva jorrando. Oh, aleluia! No meu coração eu tenho. Não está saindo da cabeça, irmãos. Jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Oração, convicção. Terceiro, relacionamento. Irmãos, autoridade espiritual tem a ver com relacionamento com Deus. Ninguém adquire autoridade espiritual da noite para o dia. Não é hoje eu levantei e hoje eu estou cheio de autoridade. Não é assim não, irmãos. É relacionamento. Relacionamento com Deus. Jesus orava com os discípulos. Jesus orava com a multidão, poucas vezes. Na sua grande maioria, Jesus sempre achava um lugar reservado. E as maiores orações de Jesus foi sempre em lugares reservados, ele sozinho. E aí quando ele chega diante do sepulcro de Lázaro, vocês lembram disso? E ele ora, aí ele ora junto com a multidão, a oração rápida. Ele diz assim: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Isso é relacionamento, irmãos. Eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou dizendo isso por causa da multidão que está aqui. Estou dizendo isso por causa da multidão que está aqui. A oração de Jesus foi essa. Vou parar, irmãos. Para ressuscitar o morto, foi a menor oração que Jesus já fez. Jesus não passou a noite orando e disse assim: agora eu vou ressuscitar Lázaro. Ai, Jesus. Jesus não passava a noite orando e depois descia e dizia assim: eu vou passar a noite orando porque amanhã eu vou curar. Não, Jesus tinha relacionamento. E por isso, quando ele estava no meio da multidão, ele fazia o que ele queria. Você está cego? Receba a vista aí agora. Paralítico? Pode andar. Lázaro, vem para fora. E o povo dizia: como que ele consegue fazer isso?
Como que adquire isso? Não era a oração pequena que ele fez diante do sepulcro. Não é porque ele sabia que ia curar Lázaro e por isso ele orou antes. Não, é porque ele tinha relacionamento com Deus. Ele orava não porque ele ia curar, ele orava porque ele sabia que era relacionamento que ele precisava manter com Deus. Você não ora porque você vai pregar no outro dia, você não ora porque você vai cantar no outro dia, você não ora porque você vai trocar uma liderança no outro dia, você ora por relacionamento com Deus. Isso é que produz autoridade em você, meu filho. Não. Eu agora só, esse mês de dezembro, falar igual aquele pregador chique, bispo, eu fechei minha agenda do ano. Esse mês de dezembro eu não preguei igreja nenhuma, fora. Muita reunião, confraternização, muito trabalho. Não, dezembro nós não vamos atender ninguém. Aí, como eu não vou atender ninguém, vou descansar. Já preguei os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí eu orei todos esses, mas dezembro, folga. Mas não é isso, irmãos. Não é isso. Aí um dos versículos que nós lemos em Lucas, a Bíblia diz assim: e Jesus passou a noite orando. Depois ele desceu do monte. E aí agora ele disse assim: Pedro, me segue. João, me segue. Ô Felipe, me segue. Irmão, não é porque Jesus ia pregar o sermão do monte, é porque ele tinha relacionamento com Deus. A autoridade espiritual é relacionamento. Você está vendo essas 4 quarta-feira que a gente está aqui orando, que a gente está aqui incentivando? Isso aqui não produz autoridade espiritual em você. Não, depois desse como é que a gente fala? Desse estudo, né? Depois dessa mentoria de 4 quarta-feira, você vai estar apto para expulsar demônio. Vai nada. Vai para você ver se você não passa vergonha. Depois dessa mentoria de 4 noites de ensinamento, você está apto para curar enfermo. Tá nada. Vai para você ver se o enfermo não vai te pegar na esquina depois porque você orou e não aconteceu nada. Você não tá. Não é isso. Não é porque você participou de um mutirão de ministração e você... Não, irmãos, é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Você se relaciona porque vai ter dia que não vai ter jeito de você orar, mas Deus sabe que você tem relacionamento. Tem dia que não vai dar jeito de você orar com os joelhos, não vai dar jeito de você parar em algum lugar e... Não, mas Deus sabe, esse é o menino de relacionamento, essa é uma irmã, uma mulher de relacionamento. A autoridade espiritual é relacionamento com Deus. Então vamos lá. Segredo da autoridade espiritual de Jesus: oração, convicção e relacionamento. E relacionamento produz uma coisa que é extraordinária, que é intimidade. Ninguém tem mais autoridade espiritual do que alguém que é íntimo de Deus. E se você quer viver isso, você precisa passar por esse caminho: oração, convicção, relacionamento, intimidade. Que esse ano que vai entrar, ou ainda esse ano, você proponha no seu coração isso: eu quero ter uma vida de oração, ter convicção da minha chamada e da minha salvação, e viver um relacionamento de intimidade com Deus, para eu experimentar o que é autoridade espiritual. Você pode se colocar de pé nesta noite? 9:01. É verdade, né? Oferta. O Rony